Olá pessoal, eu sou Alex Leite e esse é o meu canal Mudando de Vida. Hoje eu vou dar um presente para os meus inscritos. Ficou curioso? Então aguarda aí que eu volto logo após a vinheta. Hoje eu vou te dar um presente e eu espero que você use esse presente da melhor forma. Bem, esse ano eu comecei a ler um livro e sempre quando eu leio um livro que mexe muito comigo, eu acabo fazendo um resumo dele para passar para as pessoas, tá? A ideia é, o livro que eu li tem mais de, vamos ver aqui, de 200 páginas, tá? Só que eu leio de uma forma ativa, ou seja, quando eu leio o livro, eu leio e faço anotações. E depois eu faço um rascunho. Quando eu termino, eu pego, faço um resumo, que nesse caso aqui, um livro de 202 páginas, eu transformei num resumo de 27 páginas. Ou seja, eu acabei de ler esse livro aqui em uma semana, usando mais 3, 4 horas do dia. E com esse resumo, eu peguei as principais ideias para colocar aqui, para quando eu ler, em vez de ter que ler novamente o livro, eu leio aqui e faz eu recordar do que eu aprendi. Mas esse resumo que eu tenho aqui é um resumo que quem for ouvir e assistir esse vídeo vai entender e vai conseguir começar a mudar sua mente. O segredo das mentes milionárias. Parte 1. Se as coisas não estão indo como você gostaria, isso quer dizer apenas que há algo que você não sabe. Tudo o que você precisa fazer é copiar o modo de pensar dos ricos. Então, se tem alguma coisa que não está indo do jeito que você quer, é porque você não sabe de alguma coisa, tá? E o que você vai precisar? Copiar a forma de pensar que os ricos pensam, como os ricos pensam. Se você quer passar para um nível de vida mais elevado, tem que estar disposto de abrir mão de alguns dos seus velhos modos de ser e pensar e adotar novas opções. Se existem regras externas para o dinheiro, também existem regras internas. Não basta estar no lugar certo e na hora certa. Você tem que ser a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa. Muita gente fala, você tem que estar na hora certa e no lugar certo. Não, não basta você estar na hora certa e no lugar certo se você não é a pessoa certa. Ou seja, você tem que se preparar. O seu caráter, o seu pensamento e as suas crenças são os fatores que determinam o seu sucesso. A chave do sucesso é despertar a própria energia, pois isso atrairá as pessoas até você. O seu rendimento cresce na medida que você cresce, tá? Ou seja, quanto mais você se capacita, quanto mais você aprende, quanto mais você se enche de sabedoria, mais você pode transformar isso em dinheiro, porque você vai ter mais conhecimento, você vai ter novas maneiras de pensar e vai atrair mais e mais dinheiro. É o que está embaixo da terra que cria o que está em cima, ou seja, é como você é internamente que vai criar sua realidade externa. É o invisível que produz o visível. Se você quer trocar os frutos, primeiro você tem que trocar as raízes, tá? Ou seja, se o que eu tenho hoje não é o que eu gostaria, então você tem que trocar suas raízes. Ou seja, você tem que trocar a sua forma de pensar, agir e sentir. Dinheiro, riqueza, saúde, doença, etc. Tudo é resultado. Vivemos num mundo de causa e efeito. A única maneira de mudar o seu mundo exterior é mudar o seu mundo interior, ok? Ou seja, se você começa a pensar diferente, você cria sentimentos diferentes e você vai fazer ações diferentes e resultados diferentes virão até você. A única maneira de mudar o seu mundo exterior é mudar seu mundo interior. Você esquece daquilo que escuta, você lembra daquilo que vê e você entende daquilo que faz. Afirmação
é diferente de declaração. Afirmação é quando um enunciado positivo sobre um objetivo que você quer alcançar já está concretizado. O objetivo já está sendo alcançado. Ou seja, eu tenho um carro, você já tem um objetivo. Então você já tem um carro ali, então você já tem um objetivo ali concretizado. Isso é uma afirmação. Declaração, olha que importante isso. A declaração, ela é diferente da afirmação. Declaração é o anúncio de uma intenção de empreender um dado curso de ação ou adotar uma posição específica. Declarar não é dizer que algo já é real, mas sim que temos a intenção de fazer ou de ser alguma coisa. Ou seja, declarar não é dizer que algo já é real, mas sim que temos a intenção de fazer ou de ser alguma coisa. Na declaração, a energia penetra no universo e percorre o corpo. Ou seja, a afirmação é quando você fala alguma coisa que você já tem. Eu tenho o meu carro. Agora, declaração é quando você declara que você vai empreender todos os seus esforços para conseguir algo, tá? Um exemplo de declaração: o meu mundo interior muda o meu mundo exterior. Programação é o condicionamento do seu subconsciente e ele determina seu pensamento. Para ser mais claro, tá? Programação conduz a pensamentos. Guarda isso. Pensamentos conduzem a sentimentos. Sentimentos conduzem a ações. Ações conduzem a resultados. Mudando a sua programação, você muda os seus resultados. Entenderam isso? Vou repetir. Programação conduz a pensamento. Do jeito que você é programado, você vai pensar de um certo jeito, ok? Os seus pensamentos conduzem a sentimento. Ou seja, você pensa de um jeito, se você pensa de um jeito positivo, seus sentimentos vão ser sentimentos positivos. Você vai se sentir mais alegre, mais feliz. Sentimentos conduzem a ações. Você vai fazer ações positivas. Você está feliz, você está se sentindo bem, você vai ter energia, você vai andar, você vai sair de casa. Ações conduzem a resultados. Então você saiu de casa e saindo de casa você conheceu o amor da sua vida, por exemplo. Tá vendo? Então olha como tudo isso é ligado. De novo, programação conduz a pensamentos. Pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. Mudando a sua programação, você muda seus resultados. Como faço para reprogramar o seu subconsciente? São 4 elementos, tá? Conscientização, entendimento, mudança, dissociação e recondicionamento, tá? Vou explicar. Conscientização. Eu estou pensando de determinada forma. Ou seja, uma coisa que eu peguei me pensando é o seguinte. Quando eu vou, às vezes, viajar ou passear, eu gosto de ir para, sabe esses botequinhos de interior? Essas coisas bem simples. Eu gosto disso. É um jeito de eu pensar. Eu nunca pensei até agora de frequentar um lugar bem chique. Tá? Sempre quando... o que você quer fazer? Vamos lá no botequinho, ver como é que é, tá? A parte 2, entendimento. De onde que vem isso? Isso aí vem, esse jeito de eu gostar desses lugares, é porque lá atrás, na minha infância, eu já trabalhei num botequinho desse, quando era pré-adolescente. Quando eu viajava aí no Brasil, eu ia muito em cidade do interior e passava, né, nesses lugares simples e eu gostava, ou seja, hoje em dia me traz memórias afetivas, tá? Então eu estou consciente de onde que vem isso, vem lá do meu passado. Mudança e dissociação. Você tem opção de mudar e eu estou mudando agora. Hoje eu penso o seguinte, eu tenho que começar a frequentar lugares um pouco mais chique. Graças a Deus, hoje eu consigo frequentar uma coisa mais chique. Na faculdade que eu fiz de turismo, lá em 1990 e pouco, tinha um professor que falava assim, quem aqui já foi no Terraço Itália? E todo mundo falava assim, o Terraço Itália é chique.
é muito caro você ir lá almoçar. E meu professor falou assim, por que vocês não vão lá tomar só um café? Um café, mais caro que seja, não é uma coisa absurda lá. Se um café, vamos lá, numa padaria é 10 reais, lá vai ser 20. O que é 20 reais para você? Você vai lá, você vai observar o ambiente, você vai ver as pessoas, você vai descobrir e se você vai se sentir diferente. Então, é dissociação. Então, hoje eu estou começando a ir mais por esse lado. Então, eu procurar experiências diferentes do que eu já tive. Ou seja, cara, tem um bar aqui que é meio chique. Então eu vou lá. Mas eu não vou lá tipo assim, chinelo, short, bermuda. Não. Eu vou lá e eu vou com uma roupa arrumada. Se eu vejo que o público é mais social, eu vou com uma roupa mais traje social assim. Para quê? Para que eu possa me sentir como eles. Para que eu possa começar a respirar as mesmas coisas que eles respiram, você entendeu? Eles não são diferentes de mim, eles só têm atitudes diferentes. Então eu indo ali e vendo essa outra realidade, eu começo a minha mudança, eu começo a dissociação, né? Daquele pensamento, eu gosto só de botequinho, chinelo ali, camiseta, regata. Não, eu tenho que mudar se eu quero prosperar, tá? E o quarto elemento é o recondicionamento. Recondicionamento, no meu caso, eu vejo você reprogramar. Ou seja, como eu falei agora, eu tô mudando o meu jeito de pensar. Então hoje eu já tento assim uma vez por mês ir em algum lugar que é diferente um pouco, né? Ou é um local que tem pessoas do nível que eu quero chegar. Você entendeu? Aí em São Paulo pode ser, por exemplo, o Terraço Itália. Ou você vai num restaurante que você considera chique, mas como eu falei, não é só ir. Você tem que ir, você tem que se arrumar, se sentir e se comportar como as outras pessoas se comportam. Eu não sei como comportar. Se arruma, vai lá e presta atenção no que as pessoas estão fazendo, como elas se comportam. Você vai ver que as pessoas falam de uma voz mais baixa, mais branda, sem gritar, sem pressa. Isso aí vai mudar tudo e vai começar a sua mudança. Eu tenho uma mente milionária. Repita isso sempre. Mude o modo de pensar. Em vez de eu pensar, eu vou juntar dinheiro para tempos difíceis, se eu pensar em tempos difíceis, o que vai vir até você? Tempos difíceis. Então você está se preparando, você está focando. Pô, eu vou juntar dinheiro porque se der alguma coisa errada, eu tenho dinheiro guardado. Eu cresci pensando assim também. Depois que eu li esse livro, eu mudei. Hoje eu penso assim, eu vou juntar dinheiro para dias felizes ou para alcançar a minha liberdade financeira. Porque se eu pensar assim, tempos felizes vão vir e a minha liberdade financeira também vai vir. Tá vendo? Eu estou pensando diferente. Olha como eu já comecei a mudar. Eu fui criado e todo mundo lá na minha família falava, você tem que economizar, quando vier um tempo difícil, perder o emprego, blá 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 blá. Isso aí eu cresci com isso, então eu estou mudando isso, tá? É aquela coisa, conscientização, entendimento, mudança, dissociação, recondicionamento. Então hoje eu guardo dinheiro não para tempos difíceis, mas sim para tempos felizes, para eu aproveitar e para minha liberdade financeira, tá? Os tempos felizes é o seguinte, pô, eu tô juntando dinheiro para quê? Tô juntando dinheiro para eu viajar. Eu tô juntando dinheiro para eu mudar de nível. Eu tô juntando dinheiro para eu mudar de vida, tá? Essa é a forma que você tem que pensar. Uma declaração. Faça essa declaração junto comigo. Observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Ou seja, a partir de hoje, eu só penso coisas boas, pensamentos que me fortalecem. Pensamentos negativos, eu cancelo. Se vier um pensamento negativo em mim, e automaticamente falo, não, esse pensamento não é meu. Se vier um pensamento de inveja, um pensamento de mesquinharia, eu cancelo, falo, não, esse pensamento não é meu. Eu tenho uma mente milionária, então observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Por que isso? De novo, pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem
a ações e ações conduzem a resultados. O jeito que você pensa vai conduzir a sentimentos. E você vai sentir, se você pensar positivo, você vai se sentir uma pessoa positiva, uma pessoa com abundância, com alegria. Você vai ter grit, que é aquela garra. Puxa, eu tô feliz, graças a Deus eu acordei, tô com saúde, eu vou pro trabalho, graças a Deus eu tenho um trabalho, eu vou lá, me dar o meu melhor. Você tem um sentimento de alegria, sabe? Com esse sentimento de alegria, você vai fazer ações positivas. Por exemplo, se você trabalha numa cafeteria, sai de casa, você agradece. Puxa, que bom, eu tô trabalhando, tô indo pra cafeteria. Chegou na cafeteria, você tá tão com esse pensamento positivo, você vai atender as pessoas felizes, com um sorriso. E esse sorriso é uma ação que você tá fazendo. E essa ação pode impactar na vida de outra pessoa, do seu cliente, tá? E outra, você já reparou quando você encontra alguém e sorri e a pessoa sorri de volta? Às vezes a pessoa até tá meio assim, mas você sorri, cumprimenta, a pessoa, oi, tudo bem? Ela sorri, então quer dizer, você fez uma ação, mudou a vida da pessoa e mudou para você, porque no momento que você fez um agradecimento, deu um sorriso, a pessoa ficou feliz e você ficou feliz com isso também. Olha como são as coisas, é o resultado. Agora chegamos à parte 2. Parte 2, 17 arquivos da riqueza. O que são esses 17 arquivos? São 17 modos de pensar e agir que distinguem os ricos das outras pessoas. Eu tenho que focar nesses 17 modos de pensar para fazer o que as pessoas ricas fazem e assim me tornar rico. Olha só. Aceite deixar de fazer as coisas do seu modo porque a sua forma de agir fez você chegar até a situação que você está hoje. Se você quer continuar fazendo a mesma coisa, terá os mesmos resultados. Mas se você ainda não enriqueceu, talvez seja melhor mudar o jeito que você age e pensar e seguir esses 17 arquivos de riqueza. Tá vendo? Se você tá na situação que você tá e se tá tudo bem para você, então continue fazendo as mesmas coisas. Agora, se você quer mudar a sua realidade, você tem que mudar o seu jeito de pensar. Eu sempre falo no meu canal, para você mudar de vida, você tem que primeiro mudar o jeito de pensar. E olha que coincidência, esse livro aqui, que é um best-seller, fala sobre isso. Eu já pensava isso e aqui confirma essa minha afirmação. Se você quer mudar a sua situação, você tem que mudar o jeito de pensar, porque o seu jeito de pensar até hoje trouxe você para a sua realidade. Então, se você está assim falando, puxa, eu não tenho dinheiro, eu não sou rico. Por quê? Porque suas ações levaram você até aí agora. Então, se você quer mudar, você tem que mudar o seu jeito de pensar. Por isso que aqui são algumas dicas, tá? Um jeito de pensar diferente que vai abrir a sua mente. No fim de cada sessão, apresento uma declaração e descrevo medidas que você deve tomar para gravar esse arquivo específico de riqueza. Os arquivos têm que ser colocados em prática o mais rápido possível para criar mudança. Como eu falei, eu estou fazendo essa revisão, eu escrevi as principais partes aqui, mas eu aconselho você ler esse livro, que se você é uma leitura fácil, tá? Não é difícil, não é técnica, é bem gostoso ler esse livro, que vai te ajudar ainda mais. Aqui é só o gostinho do que tem por vir. Arquivo de riqueza 1. As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia: na minha vida as coisas acontecem. Se você quer enriquecer, é importante acreditar que está no comando da sua vida, em especial na vida financeira. Assuma a responsabilidade da sua vida e não o papel de vítima. Geralmente a vítima culpa os outros e eles sempre dão uma justificativa ou desculpa e vivem se queixando. Você tem que assumir a responsabilidade da sua vida. Você não pode jogar desculpa, eu quero ficar com um corpo forte, quero ficar fitness, mas eu não vou pra academia hoje porque tá chovendo. Não, você tá assumindo isso. Você fala, eu vou, tá com chuva, eu vou. Você não vai trabalhar se tá chovendo? Você não vai muitas vezes trabalhar se você tá doente? Então, não dê desculpa. Assuma a responsabilidade da sua vida. O dinheiro é extremamente importante nas áreas em que produz resultados
e insignificantes nos campos em que não tem utilidade. Vou explicar melhor. Você já deve ter ouvido na sua vida aí falar assim, o que é mais importante, o amor ou o dinheiro? O amor é mais importante que dinheiro. Eu também pensava isso, mas eu mudei a minha forma de pensar. Se eu te perguntar o que é mais importante, um braço ou uma perna? Não tem como, né? Os dois são importantes, o braço e a perna. Nesse caso, o que é mais importante, o amor ou o dinheiro? Os dois são importantes, só que são em áreas diferentes. O dinheiro é extremamente importante nas áreas em que produz resultados, tá? Ou seja, se você não tem dinheiro, como é que você vai ter uma casa? Como é que você vai dar uma situação boa para sua família? Como é que você vai casar? Como é que você vai dar um plano de saúde para sua esposa, para sua família? Então, o dinheiro é importante na área que dá resultado. E o amor também é importante. Só que uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? As duas coisas são importantes, mas o dinheiro é extremamente importante, sim, tá? Sem dinheiro, você não compra uma casa, você não vai no hospital, você não compra um carro, você não vai viajar, você entende isso? Você não compra comida para colocar na sua mesa. Então, de novo, o dinheiro é extremamente importante nas áreas em que produz resultados, é insignificante nos campos em que não tem utilidade. Com o dinheiro, você não compra o amor, mas com o dinheiro, você ajuda as pessoas que você ama. Tá? São duas coisas diferentes. Agora, presta atenção nisso que eu vou te falar. Aquilo que focalizamos se expande. Se você reclama, você atrai coisas ruins. Se você elogia, você atrai coisas boas. Se você diz coisas ruins, você atrai coisas ruins. Se você diz coisas boas, você atrai coisas boas. A pessoa que se queixa torna-se um imã de coisas ruins, vivo e pulsante. Você tem que ficar longe de companhia de pessoas que vivem reclamando. Se tiver uma grande necessidade de estar perto de uma delas, você deve se proteger. Do contrário, coisas ruins vai cair em cima de você. Isso é verdade, as pessoas que se queixam tornam-se um imã de coisas ruins, vivo e pulsante. E você tem que se afastar dessas pessoas. Eu lembro que lá no Brasil eu trabalhava numa companhia e na hora do almoço a gente ia almoçar junto, eu e alguns colegas. Só que eu percebi que sempre quando eu ia almoçar, o pessoal ficava reclamando, falando mal das outras pessoas. Isso aí me impactava. Eu cheguei a ver, a sentir isso e perceber assim, cara, toda vez que eu saio com esse pessoal, o pessoal só reclama. Primeiro dia você fala, ok. Segundo dia a mesma coisa, terceiro dia a mesma coisa. E isso aí acaba atraindo coisa ruim para você. E aí eu tive que começar a não ir mais almoçar com essas pessoas, porque percebi que sempre que eu estava lá, era sempre as reclamações. Então eu não quis mais isso e aí eu parei. Existem casos, como exemplo, pessoas da família que reclamam, e eu sei que é difícil você evitar isso. Mas quando aqui ele fala, se tiver uma grande necessidade de estar perto de uma delas, você deve se proteger. Do contrário, a coisa ruim vai cair em cima de você. Ou seja, se tem um tio, uma mãe, um pai, um irmão que está reclamando, um parente, um tio, um primo, cara, quando você estiver ali, não deixe os pensamentos afetarem você. Começou a reclamar de alguma coisa, muda de assunto, tá? Não entre nesse rodamuinho, não. Aqui ele propõe um desafio, tá? Ficar 7 dias sem reclamar, seja em voz alta ou seja em pensamentos. De hoje em diante, quando você se ver culpando os outros, se justificando ou se queixando, pare imediatamente. Você está criando uma vida e atraindo para ela sucesso ou algo negativo. Tudo depende de como você está pensando. Então, tenta fazer isso. No começo é difícil. Eu comecei a fazer isso e logo no primeiro dia comecei a ter alguns pensamentos negativos, ou me queixar, e ao mesmo tempo eu estava com esse livro na mão e eu falei, não, opa, cancela, cancela, cancela. E aí eu tirava esse pensamento negativo, tá bom? Isso, hoje eu já estou 3 semanas sem reclamar, só agradecendo. Olha como são as coisas. Não existe vítimas verdadeiramente ricas, tá? O que quer dizer isso?
Quem se faz de vítima nunca enriquece de verdade. É verdade. Você decide, você pode ser uma vítima ou alguém rico. Jamais as duas coisas ao mesmo tempo. Toda vez que você culpar alguém, se justificar ou se queixar, estará degolando em termos financeiros. Você cria tudo o que existe e o que não existe no seu caminho. É aquela coisa, é o jeito de você pensar que vai fazer o jeito de você se sentir e esse jeito vai criar sua realidade. Então, você cria tudo o que existe e o que não existe no seu caminho. Declaração. Declare comigo. Eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Desafio. Ao final de cada dia, liste por escrito um fato positivo e um negativo. Responda como eu criei cada uma dessas situações. Esse exercício o manterá responsável por sua vida e conscientemente da estratégia que estão funcionando a seu favor e das que estão contra você. Ou seja, faça esse exercício. Todo dia escreva pelo menos uma coisa só. Uma coisa positiva que aconteceu e uma coisa negativa. Escreva o que levou a isso. Você vai ver que no final de alguns dias, você vai ver, puxa, essas coisas positivas aconteceram por causa dessas minhas ações. E as coisas negativas aconteceram porque eu tomei essas outras ações. Então, a partir de hoje, vou começar a focar só nessas ações positivas. Você entendeu? Faça isso, você vai ver a mudança que começa a acontecer. Como eu falei, você é o que você pensa. O jeito que você pensar vai mudar a sua vida. Então, se você achar que isso aqui é bobeira, cara, não vai mudar nada na sua vida. Mas se você quiser mudar mesmo de vida, começa a fazer isso aqui. Você vai ver. Faça isso um mês. Depois volte aqui nesse vídeo e deixe no comentário o que aconteceu. Tenho certeza que vai mudar. Eu tô falando isso porque eu não sou nenhum coach, não sou nada, mas como eu falei, eu tô passando conhecimento, tá? Em vez de você ler um livro aqui, eu tô te passando em em uma hora tudo a essência desse livro, tá bom? Arquivo de riqueza número 2. As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. As pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. Se o seu objetivo é ter algum conforto, é provável que você nunca fique rico. Mas caso a sua meta seja enriquecer, é provável que você alcance uma situação realmente confortável. Se você quer ficar rico, a sua meta tem que ser ficar rico e não a de ter apenas o suficiente para pagar suas contas ou desfrutar de algum conforto. É o que eu falei, pense grande, pense, eu quero ser rico, eu quero ser rico, eu me comprometo a ser rico, eu vou ser rico, eu não quero ter conforto. Eu sempre pensei nisso aqui, mas de uma forma diferente. Imagine você tem uma única chance de ganhar na loteria. E você fala, eu só quero ganhar o suficiente. Não, se eu tenho uma única chance de ganhar na loteria, eu quero ganhar bilhões, trilhões, o máximo que eu puder. Porque se eu tenho uma chance, eu quero o maior. É isso que tem que ser, pensar grande, tá bom? Então pense, você quer se tornar uma pessoa rica. Você se compromete em ser uma pessoa rica, não em só ter o que é confortável, tá? Talvez você esteja confortável na sua casa aí, e é por isso que a situação é do jeito que tá. Então é o jeito de pensar, tá bom? Eu tô sendo bem direto aqui porque isso aqui foi um soco na minha cara, tá? Então eu mudo o jeito de pensar, eu mudo o jogo. Declaração. A minha meta é ficar milionário. Repita comigo. A minha meta é ficar milionário. Ações de mente milionária. Liste por escrito 2 objetivos que demonstrem a sua intenção de criar abundância e não mediocridade ou pobreza. Relacione metas do tipo jogar para ganhar em termos de rendimento anual, patrimônio líquido. Torne essas metas possíveis dentro do prazo realista, mas lembre-se também de atirar nas estrelas. Aqui ele fala o seguinte, eu tenho uma meta agora. No ano eu quero chegar a tal patamar. É uma meta alcançável, é uma meta mensurável, ou seja, eu começo todo mês a ver
aonde que eu tô e eu faço as ações para chegar lá, tá? E eu penso grande mesmo, penso milhões, porque um dia eu assisti no O Aprendiz, o Roberto Justo falando, quanto mais alto você focar, mais chance de você chegar lá. Se a sua meta é 1 milhão e você começa a fazer tudo e chegou a 800 mil, você chegou próximo a 1 milhão. Agora imagine se você tivesse falado assim, não, minha meta é 500 mil. Talvez você não tenha chegado a 200. Então pense alto, foque alto e faça acontecer. A segunda ação aqui que ele fala é o seguinte, vá a um restaurante sofisticado e peça um prato sem perguntar quanto custa. É como eu falei, vai no local, comece a mudar, tá? Se dê isso de presente também. Ah, Leque, eu tô sufocado e tal. Ah, mas eu sei que você tem dinheiro para comprar uma cervejinha, um churrasco. Junta isso aí, quando tiver um dinheiro, vai no local que você realmente gostaria de ir e fala, puta, eu gostaria de ver como é que está num restaurante chique. Vai lá e vai, sem pensar. Então vá num restaurante sofisticado e peça um prato caro e sem perguntar quanto custa. Ou como eu falei, eu vou num local chique e eu peço um café ou um vinho. Pronto. Uma porção. Não precisa ser um prato, eu quero o prato mais caro do restaurante. Não, vai lá. É para você se sentir e você começar a vivenciar esse outro mundo. Arquivo da Riqueza 3. As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. As pessoas de mentalidade pobre gostariam de ser ricas. Tá vendo? É assumir o compromisso. Eu vou ser rico, eu me comprometo a ser rico. Tá? Os pobres, né, eles gostariam de ser ricos. O principal motivo que impede as pessoas de conseguir o que quer é não saber o que quer. Os ricos não têm dúvidas de que querem fazer fortuna. São inabaláveis no seu desejo e totalmente comprometidos com a criação da riqueza. Farão tudo o que for legal, moral e ético para concretizar sua meta. Você sempre consegue o que quer, aquilo que você deseja no seu subconsciente. Se você não está obtendo a riqueza que diz desejar, há uma grande probabilidade de que seja porque, primeiro, no seu subconsciente você não almeja de verdade. Segundo, você não está disposto a fazer o que é necessário para consegui-lo. O querer tem 3 níveis, presta atenção nisso, tá? E agora você vai entender. O primeiro nível é, eu quero ser rico. Muito fraco isso. Só querer não tem resultado. O segundo nível é, eu escolho ser rico. É um pouquinho melhor, tá? A escolha tem uma energia forte e anda de mãos dadas com a responsabilidade que a pessoa tem de criar a sua própria realidade. O escolher é muito bom, mas ainda não é o suficiente. Não é o melhor. Agora, o terceiro nível, meus amigos, o terceiro nível é eu me comprometo a ser rico. Muito forte. Isso é muito forte. Eu me comprometo a ser rico. Você vê aí, volta aí no vídeo, você está vendo que eu falei muito em comprometer. Eu me comprometo a ser rico. Dedicar-se sem restrições, não dar desculpas, fazer de tudo para obter a riqueza, fazer o que é necessário durante o tempo que for preciso. É o caminho do guerreiro. O fracasso não é opção. Sem desculpa, sem talvez, sem mais, serei rico ou morrerei tentando. Comprometer-se é dedicar-se incondicionalmente. Tentar não é suficiente. Enriquecer exige foco, coragem, conhecimento, especialização, 100% de dedicação, atitude de não desistir jamais e programação mental. Se você não está verdadeiramente e plenamente determinado a fazer fortuna, o mais provável é que não obtenha mesmo. Uma vez que você se compromete, o universo se apresentará em ajudá-lo. Uma cadeia de eventos
pessoas, etc. E até milagres acontecerão a seu favor para te ajudar no seu objetivo que você tanto quer. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Quando eu vim fazer intercâmbio na Irlanda, eu vim tão comprometido e eu nem sabia o que estava acontecendo, mas eu estava focado e comprometido em que o meu intercâmbio ia dar certo. Então eu cheguei aqui em menos de 2 semanas, tirei meus documentos para trabalhar, arrumei alguns bicos e eu comecei a trabalhar. Em um mês arrumei uma acomodação. As coisas foram dando certo, porque eu estava tão focado e comprometido que eu não via desculpa, eu não olhava para trás. As pessoas falam, se não der certo, eu nem pensava nisso, vai dar certo. Olha só como isso aqui bate com o que eu estou lendo aqui e passando para você. Tá? Você tem que se comprometer. Como eu me comprometi que o meu intercâmbio ia dar certo e as coisas aconteceram, situações, ações, o universo passou a prover para mim ações que passaram na minha frente, oportunidades, pessoas e milagres. Declaração: eu me comprometo a ser rico. Repita comigo: eu me comprometo a ser rico. Então, hoje em dia, a partir de hoje, não fala assim, eu quero ser rico. Não, eu me comprometo a ser rico. Arquivo de riqueza número 4, tá? As pessoas ricas pensam grande, as pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. Lei dos rendimentos. A sua remuneração se dará na proporção direta do valor que você agrega de acordo com o mercado. A palavra-chave é valor. 4 fatores determinam o seu valor: oferta, demanda, qualidade e quantidade. Prefere pensar grande ou pequeno? A escolha é sua. Você tem que incluir o valor que você acrescenta à vida dos outros. Quando deixamos a nossa luz brilhar, inconscientemente, damos permissão aos outros para fazer o mesmo. É hora de parar de necessitar e passar a conduzir. Pensar grande e agir grande, permitir possuir dinheiro e uma vida com sentido. Compartilhar os nossos dons. Esses dons foram dados para que possamos compartilhar com os outros. É o que eu estou fazendo aqui. Eu aprendi muita coisa com esse livro aqui e eu estou compartilhando com vocês. Eu tenho certeza que pessoas aí vão receber essas informações e pelo menos vão pensar, puxa, se está fazendo sentido para o Alex, talvez faça para mim também. Eu estou cansado da situação que eu estou. Como está o meu redor? Como está a minha situação? Como está a minha vida? É a vida que eu desejei? Não. Então não está na hora de eu mudar? E como eu posso mudar? Começando a mudar meus pensamentos, tá? Então, nesse caso aqui, eu estou passando um pouco do conhecimento que eu tenho, e aqui você sabe que no meu canal eu faço bem filtrado, sem chorumelas. O que eu acho que é válido, eu acabo passando. E é isso que eu estou fazendo aqui. Inconscientemente é o que fala aqui no Arquivo de Riqueza 4, né? As pessoas ricas pensam grande, as pessoas de mentalidade pensam pequeno. Eu estou pensando grande, então o que eu posso fazer hoje é passar essa informação para mais pessoas, como aos meus círculos, as pessoas que queiram ouvir, e aos meus inscritos. Lógico que essa informação vai chegar às pessoas e uma parte de vocês não vão dar a mínima, mas uma ou outra pessoa vai ser tocada. Isso aí já é a semente que eu estou plantando. De novo, eu não sou coach, estou só passando as coisas que eu acredito, tá bom? Compartilhar os nossos dons. Esses dons foram dados para que possamos compartilhar com os outros. Arquivo da riqueza número 5. As pessoas ricas focalizam oportunidades. As pessoas de mentalidade pobre focalizam obstáculos, tá? Isso aí, antes de eu ler, eu quero falar para você o seguinte. Uns 2, 3 anos para cá, né, na verdade, eu tenho mudado meu jeito de pensar. Então, quando eu vejo alguma dificuldade, eu paro e penso assim, não é uma dificuldade, é só um obstáculo que vai me ensinar coisas e eu vou conseguir pular esse obstáculo e eu vou aprender com ele, tá?
Então, em vez de eu pensar uma dificuldade como obstáculo, eu penso como uma oportunidade. Então, aconteceu tal coisa, ok, o que eu posso fazer para resolver isso? É uma oportunidade de treinar, uma oportunidade de aprender, tá? Então, de novo, arquivo de riqueza número 5. As pessoas ricas focalizam oportunidades, as pessoas de mentalidade pobre focalizam obstáculos. Os ricos pensam, vai dar certo, porque eu farei dar certo. Eles correm riscos calculados, mas será que passam a vida inteira se informando? Não. Eles fazem de tudo o que está ao seu alcance no menor tempo possível e tomam a decisão de ir à luta ou não, tá? Foi o que eu fiz. Antes de eu ir fazer o intercâmbio, eu tinha saído da empresa que eu trabalhava e eu estava fazendo um MBA. E assim que eu terminei o MBA, cara, eu me informei o que eu preciso fazer para fazer o intercâmbio. Comecei a cotei, achei o local, o que eu precisava e eu fui atrás. Quando eu decidi fazer o intercâmbio e até o dia de eu começar o meu intercâmbio, eu acho que foi em torno de 3, 4 meses. Porque eu pensei e foquei. E muita gente veio falar assim, pra que você vai fazer isso? Você já tá velho demais. E eu não dei a mínima, porque eu sabia o que eu queria e eu sabia o que fazer. E eu tomei a decisão. Dei o primeiro passo. Sorte não cruzará o seu caminho se você não executar uma ação. É o que eu falo, dá o primeiro passo. Você tem que se mexer. Aquilo que você focaliza se expande. As pessoas ricas focalizam o que elas querem, enquanto as pobres focalizam no que não querem. Agora presta atenção nessa dica de ouro, hein? Se você quer ficar rico, concentre-se em ganhar, conversar e multiplicar o seu dinheiro. Ou seja, aquilo que você focaliza se expande. Então, se eu focalizar coisas boas vão vir para mim. Se eu focalizar coisas ruins vêm para mim. Quando eu fiz o intercâmbio, por exemplo, eu só focalizei coisas boas. Falei, cara, eu vou lá, vou com a mente aberta, tiver que limpar privado, eu limpo privada, tiver que lavar prato, eu lavo prato, eu vou. Eu nunca pensei nas coisas, não vai dar certo. Não, cara, medo a gente tem, mas eu dei o primeiro passo. Eu fui falar, se não der certo, eu volto, pronto. A única coisa que eu pensei foi assim, e eu nunca mais pensei nisso. Falei, se não der certo, eu volto, acabou. Mas eu tentei. E vai dar certo. Falei, cara, vai dar certo. E eu nem sabia o que ia acontecer. Olha só, aquilo que você focaliza se expande. Novamente, tá vendo? As pessoas ricas focalizam o que eles querem, enquanto as pobres focalizam no que não querem. Se você quer ficar rico, concentre-se em ganhar, conversar e multiplicar o seu dinheiro. Declaração. Eu focalizo oportunidades, não obstáculos. Ação. Para você fazer. Pratique o otimismo. Pratique o otimismo. Tudo que alguém considerar problema ou obstáculo, reclassifique como oportunidade. Arquivo de riqueza número 6. Os ricos admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. As pessoas com mentalidade pobre, não. Como você pode ser algo que você despreza? Se você quer ser rico, elogie os ricos e os bem-sucedidos. Abençoe aquilo que você quer. Quando você vê uma casa bonita, abençoe a pessoa e a casa. Quando você vê uma pessoa rica, abençoe o dinheiro e a pessoa. Quando você vê uma família feliz, abençoe a pessoa e a família. Assim por diante. Abençoe aquilo que você quer. Eu admiro as pessoas ricas, eu abençoo as pessoas ricas. Eu amo as pessoas ricas. Eu vou ser uma pessoa rica. Eu me comprometo a ser rico. Aqui ele fala o seguinte, e isso aqui pegou muito na minha mente. Como você pode ser algo que você despreza? Imagine você falar para sua esposa que você não quer ela. Ela não vai chegar mais em você. Imagine que você fale para um amigo que você não gosta mais dele. Ele não vai mais chegar em você. Então, se você despreza as pessoas ricas,
ou a riqueza não vai chegar até você. Hoje eu penso assim, quando eu vejo uma pessoa rica, e isso aí já pensava lá atrás, tá? Fala assim, a pessoa com um carro bom. Eu nunca tive inveja, eu sempre pensei assim, puxa, que legal, essa pessoa trabalhou duro e fez de tudo para ter aquele carro legal. Se essa pessoa fez e pôde, eu também posso. Então, eu já pensava assim e hoje eu elogio. Então, se eu vejo assim, a pessoa ganhou US$ 1 milhão, que bom, que Deus abençoe essa pessoa, que Deus abençoe essa fortuna, que essa pessoa faça o melhor uso dessa fortuna. E eu não tenho inveja, não tenho nenhum problema com isso. Pelo contrário, eu admiro, falo, pô, e eu vou chegar lá. Eu quero, eu me comprometo a chegar lá. Então, é o jeito de você pensar, tá? Eu sei que no Brasil, hoje em dia, tem muita discussão aí, falando dos pobres, dos ricos, e aí é a mentalidade pobre, tá? A mentalidade pobre ele é rico, ele não presta. Não, não é isso. Ele trabalhou, ele tem uma empresa, ele ganha dinheiro, ele emprega pessoas, ele dá oportunidade, ele tem abundância e ele distribui abundância. Elogia, tá? Seu chefe, elogie as pessoas, abençoe, porque se não tiver um empresário, como é que vai ter trabalho? Então, se não tem as pessoas ricas, como é que as pessoas ricas vão fazer a distribuição do dinheiro? Né? Eu falo distribuição do dinheiro, não é tipo te dar dinheiro, mas assim, usar o dinheiro da melhor forma para construir um mundo melhor. Então, de novo, abençoe aquilo que você quer. Eu quero ser rico, eu me comprometo a ser rico, então eu abençoo as pessoas ricas. Eu abençoo a riqueza. Eu sempre admirei o Silvio Santos, porque na minha cabeça ele tinha muito dinheiro e ele proporcionava alegria para muitas pessoas. Então ele usava o dinheiro de uma melhor forma para chegar para outras pessoas, tá? Você pode concordar ou não, mas esse é o meu pensamento. Eu admiro as pessoas ricas, eu abençoo as pessoas ricas, eu amo as pessoas ricas. E eu me comprometo a ser rico. Arquivo da riqueza número 7. As pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre buscam companhias de indivíduos negativos e fracassados. As pessoas bem-sucedidas observam as outras pessoas bem-sucedidas para se motivar. Tá? A energia contagia e eu quero me expor a influências positivas, não negativas. Ou seja, procure aquelas pessoas que têm algo para te passar. Eu gostaria de estar aí do seu lado aí conversando, se você é uma pessoa positiva, uma pessoa que gosta de conversar e trocar ideia de uma forma produtiva, eu gostaria de estar aí do seu lado. Como eu não posso, eu vim nesse meu canal aqui, nesse vídeo específico, para falar com você, para passar e trocar essa experiência com você, tá? Se você tem alguém ao seu redor que pensa grande, que gosta de dialogar para tentar crescer junto, fique com essas pessoas, tá bom? Porque, de novo, arquivo número 7. As pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre buscam companhias de indivíduos negativos e fracassados. E olha o que eu vou ler aqui para vocês, tá? Vou ler novamente, mas aqui vocês vão entender. As pessoas bem-sucedidas observam as outras pessoas bem-sucedidas para se motivar. A energia contagia e eu quero me expor a influências positivas, não negativas. Mas presta atenção nisso aqui, ó. Existem métodos comprovados para enriquecer que dão certo para quase todos que os aplicam. Agora vem a parte importante. A maior parte das pessoas ganham 20% a mais ou a menos do que os seus amigos íntimos. Por isso é importante observar quem são as pessoas com quem você se junta e escolher cuidadosamente com quem passa o seu tempo. E evite se envenenar com situações destrutivas. Afaste-se das coisas ruins. É aquela história que eu contei lá no Brasil. Eu ia almoçar com o pessoal do trabalho e um grupo ali específico, toda vez que eu ia almoçar com eles, eles falavam mal, fofocavam, se queixavam.
era 1 hora ali no almoço só se queixando. E isso me afetava, porque eu estava no meio dali e essa energia contagia você. E aí, sem querer, eu me pegava falando mal ou se queixando. E eu, graças a Deus, naquela época, eu percebi, não, isso não sou eu. E eu percebi que toda vez que eu estava ali, com esse grupo, me contagiava a energia. E eu não quis isso, tá? E aí é o que eu falo, evite se envenenar com situações destrutivas. Afaste-se das coisas ruins. E aí eu tomei a decisão de não ir mais almoçar com eles. Eu comecei a almoçar sozinho ou almoçar com outras pessoas. E mudou a minha energia, o meu comportamento, tá? Ação, tá? Tarefa 1. Leia a biografia de pessoas bem-sucedidas. Eu tenho aqui atrás, eu tenho o livro do Silvio Santos, tá? Eu li a biografia, achei demais. De vez em quando, se eu tenho alguma pessoa que, cara, realmente eu admiro, eu acabo lendo para ver qual o caminho que ele trilhou, tá? Tarefa 2. Tome um café ou um drink no hotel mais chique da sua cidade. Sinta-se à vontade nessa atmosfera e observe os clientes. Perceba que eles não são diferentes de você, tá? É o que eu falo. Cara, vai na sua cidade, vai num hotel. Você não precisa se hospedar lá, você não precisa almoçar ou jantar, gastar rios de dinheiro. Mas vai lá, toma um drink, cara. E observa. Vê o que acontece ao seu redor, como eles se vestem, como eles agem, como eles se comportam. Isso aí vai mudar muito o seu mindset. Arquivo de riqueza número 8. As pessoas ricas gostam de se promover. As pessoas de mentalidades pobre não apreciam vendas nem autopromoção. Isso aqui também, ó, mexeu muito comigo e eu vou contar, depois que eu ler isso aqui, uma história para vocês. Se você não divulgar suas próprias virtudes, outras pessoas vão fazer isso e passarão à sua frente. No mundo real dos negócios e do dinheiro, se você não vender o seu próprio peixe, ninguém fará isso no seu lugar. Venda a sua virtude e os próprios valores a qualquer um que queira ouvi-las. E quem sabe fazer negócios com elas também. Para ser um líder, você tem que ter seguidores e pessoas que o apoiem. Portanto, deve ser capaz de convencer, inspirar e motivar os outros e adotar as suas ideias. Os líderes ganham muito mais dinheiro do que os seguidores. Você tem que se promover, porque se você acredita no que você está vendendo, por que você vai esconder isso das pessoas? É como se você tivesse um remédio de artrite e conhecesse uma pessoa com essa doença. Por que você não vai oferecer o remédio para ela? No passado eu tinha medo ou vergonha de me autopromover. Eu lembro que eu trabalhava numa companhia lá no Brasil e eu fazia coisas importantes, mas eu não divulgava para o meu chefe, para o meu supervisor. Eu achava aquilo lá normal, que não precisava divulgar. E por um acaso, depois de um tempo, eu vi que umas outras pessoas iam lá e se divulgavam, se vendiam. Coisa simples, tá? Falou, ó, eu fiz isso. O chefe, ó, beleza. E eu percebi que o chefe começou a prestar mais atenção nessas pessoas do que em mim ou de outras pessoas que não se promoviam. E essas pessoas que se promoviam começavam a ganhar destaque e promoções. Naquela época eu não entendia muito bem, ficava até meio assim, de certa forma assim, sem entender. Mas depois que eu saí de lá, eu fiz o MBA, comecei a entender que você tem que se promover, porque aqui ele fala, se você não vende seu peixe, quem vai fazer isso para você? Então eu comecei a fazer todo o meu trabalho que eu fazia, eu ia lá e falava, ó, chefe, eu fiz isso. Ou seja, ó, teve esse problema, eu fiz essa ação e o resultado foi esse. Sempre. E eu levo isso para minha vida. Tem um problema? Ok. Ó, aconteceu esse problema, chefe. Eu tomei essa ação e o resultado foi esse. E a partir desse momento que eu comecei a me promover, tá? Mas quando eu falo promover, é ser honesto, tá? Fazer coisas boas e se promover. Eu comecei a ganhar destaque. Então meu nome começou a soar. Falou, ó, o Alex fez isso, ó, o Alex, ele é proativo,
ó, o Alex é isso. E até aqui na Irlanda, nas coisas que eu tenho feito aqui, eu faço isso, tá? E não com o dom de arrogância, assim, não com o tom de arrogância, tá? Eu faço isso porque eu sei que as pessoas têm que saber o que aconteceu, a ação que foi tomada e o que eu fiz, qual que foi o resultado. Para quê? Para que elas entendam que eu estou trabalhando, fazendo as coisas certas, tá? Então, se você não vender o seu peixe, ninguém vai fazer. Então, coisa simples que for, seu chefe falar assim, Alex, vai ali, desliga a luz. Chega lá e fala, puxa, ó, eu fui lá, desliguei a luz. Mas antes disso, tinha um rapaz que estava precisando de ajuda, eu ajudei e depois eu desliguei a luz e encerrei o serviço. O cara vai falar, ó, o Alex ajudou o fulano, tá vendo? É isso que você tem que pensar. Declaração. Promovo o meu valor com paixão e entusiasmo. Arquivo da riqueza número 9. As pessoas ricas são maiores do que os seus problemas. As pessoas de mentalidade pobre são menores do que os seus problemas. O que isso quer dizer? Aqueles que pensam pequeno fazem qualquer coisa para evitar obstáculos. O segredo do sucesso não é tentar evitar os obstáculos, nem se esquivar deles ou se livrar deles, mas crescer pessoalmente para se tornar maior do que qualquer adversidade. É o que eu falei. O tamanho do problema nunca é a questão principal. O que importa é o seu próprio tamanho. O mundo exterior é um simples reflexo do seu mundo interior. Se você quer mudar, redirecione o foco do tamanho dos seus problemas para o tamanho da sua pessoa. Ou seja, cara, eu tenho um problema grande. Cara, não encare isso como um obstáculo. Pense como uma oportunidade. Se você começar a evitar ou tentar se livrar dele, você não vai crescer, você vai se tornar uma pessoa pequena, você vai continuar uma pessoa pequena. Agora, se tem um problema ali e você quer vencer esse problema, você vai achar, você vai focar a sua energia, você vai conseguir. E você vai tornar isso um aprendizado. E aí quando vier um problema, um outro problema da mesma magnitude, você já vai estar ali, ó, no mesmo nível, e esse problema que antigamente era grande para você, agora se tornou um problema bem pequenininho, porque você já passou por uma situação dessa. De novo, o tamanho do problema nunca é a questão principal. O que importa é o próprio tamanho. O mundo exterior é um simples reflexo do seu mundo interior. Se você quer mudar, então redirecione o foco do tamanho dos seus problemas para o tamanho da sua pessoa. Se você tem um problema grande, isso quer dizer apenas que está sendo uma pessoa pequena. Você deve dizer para você mesmo que você será uma pessoa maior, que não permitirá que nenhuma dificuldade ou obstáculo estrague a sua felicidade e o seu sucesso. A sua riqueza cresce na mesma medida que você. Declaração. Sou maior do que os meus problemas. Posso lidar com qualquer problema. Arquivo de riqueza número 10. As pessoas ricas são excelentes recebedoras. As pessoas de mentalidade pobre são péssimas recebedoras. O que quer dizer isso? Se você diz que é merecedor, então é. Se diz que não é, então não é. Em qualquer hipótese, você viverá a sua própria realidade. Tudo está baseado na crença que você carrega, que vem do seu passado. O ser humano tem dificuldade de mudar sua crença, então mude a sua história. Invente, crie uma nova história. Assim mudará a sua crença e será merecedor. O que quer dizer esse arquivo da riqueza 10? As pessoas ricas são excelentes recebedoras, as pessoas de mentalidade pobre são péssimas recebedoras. Às vezes, e eu falo isso, vou te dar um exemplo bem simples e um pouquinho mais grande assim. Se alguém vem e te elogia, cara, você tá feliz, você tá bonito hoje. Tem muita gente que fala assim, que bom, obrigado, você também. Cara, não faça isso. Se a pessoa te deu um elogio, você tem que receber. Agradeço, muito obrigado. E não devolva o elogio para ela. Numa outra oportunidade, se a pessoa estiver bonita, elegante, você faça o elogio sim. Mas não de bate-pronto. Por quê? Se você não está disposto a receber, o universo entenderá isso. Eu falei essa forma simples do elogio, mas vamos fazer o seguinte. A pessoa veio te ajudar em dinheiro. E aí a pessoa fala, não, eu não preciso,
né? Talvez por orgulho ou sei lá, por vergonha, fala: "Não, eu não quero". Cara, a pessoa veio para te ajudar. De novo, se você recusar, se você não for recebedor, o universo vai parar de mandar coisas boas para você. E outra coisa, você está tirando a alegria da pessoa, né, de ter feito aquela ação de ajudar alguém. Se ela te ajudou, é porque você merece. Então hoje, tudo que eu recebo, eu agradeço. A pessoa me ajudou? Agradeço. Eu nunca digo não. Eu sempre agradeço, tá? Então as pessoas ricas são excelentes recebedoras. Para todo doador tem que haver um recebedor. Para todo recebedor tem que haver um doador. Pense como você poderia dar algo se do outro lado não existisse alguém para receber. Ambos têm que estar em perfeito equilíbrio. Por outro lado, como fica o nosso estado de espírito quando queremos dar e a outra pessoa não quer receber? Aquela que não se dispõe a receber rouba de quem lhe dá algo. Recusar-se a receber é negar ao outro a alegria e o prazer da doação, é fazê-lo infeliz. Recusar-se a receber é negar ao outro a alegria e o prazer da doação. Tudo é energia. E se você não está aberto a receber, você está dizendo para o universo que pare de te enviar coisas boas, treinando o universo a não te dar mais. Olha que coisa, hein? Se alguém não está aberto a receber a sua parte, ela irá para alguém que esteja. Fortunas circulam por aí, em plena abundância, e elas têm que ir para algum lugar. A questão é simples. Se uma pessoa não está propensa a receber a sua parte, esta acabará indo para quem está. Ou seja, se você não receber o que o universo está te mandando, o universo vai mandar para outra pessoa. Eu falo, isso aqui é uma declaração, tá? Universo, se você mandou uma coisa extraordinária para uma pessoa que não está querendo recebê-la, faça chegar até mim. Estou aberto e disposto a aceitar todas as suas bênçãos. Obrigado. É uma pequena oração. Então, repita comigo. Universo, se você mandou uma coisa extraordinária para uma pessoa que não está querendo recebê-la, faça-a chegar até mim. Estou aberto e disposto a aceitar todas as suas bênçãos. Obrigado. Se você tem meios de ganhar dinheiro, ganhe, porque muitas pessoas que vivem com fome ou em guerra provavelmente jamais terão essa oportunidade. Você já pensou nisso? O dinheiro apenas intensifica aquilo que você é. Como se tornar um bom recebedor? Comece a nutrir a si mesmo, praticando o ato de receber. Isso aqui são ações, tá? Então, comece a nutrir a si mesmo, praticando o ato de receber o melhor que a vida tem para lhe oferecer. Se alguma coisa chegar até você, agradeça. Você achou um dinheiro no chão? Agradeça. Você recebeu um elogio? Agradeça. Você recebeu uma ajuda? Agradeça. Recebeu um prato de comida? Você recebeu uma camiseta? Um presente? Agradeça. Se sinta emocionado e grato toda vez que achar um dinheiro ou receber um dinheiro. Então, se alguém te ajudou financeiramente, cara, agradeça. E diga para você mesmo, eu sou o imã que atrai o dinheiro. É o jeito que você pensa que vai mudar o seu universo exterior, tá? Então, pense rico. Agora que eu estou aberto a receber qualquer coisa que passa na minha frente, essas dádivas chegam a mim. Você ganhará não apenas mais dinheiro, mas mais amor, mais paz, mais felicidade e mais satisfação. Olha que legal. Então, quando você começa a ser uma pessoa recebedora, você se torna uma pessoa recebedora em todas as outras áreas. Seja financeira, seja profissional, no amor, no espiritual, em paz, felicidade, todas as áreas. Você faz uma coisa do mesmo modo como faz todas as outras coisas. A sua maneira de ser em uma área é geralmente a mesma em todos os outros setores da sua vida. Se você bloqueia para não receber dinheiro,
é provavelmente que também não se abra para aceitar todas as outras boas coisas que poderiam ganhar. Você é do jeito que você é em todas as áreas. Quando você se torna um bom recebedor, será assim em todas as áreas. Agradeça sempre que tiver uma bênção. Declaração: sou um excelente recebedor. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida. Ações agora, tá? Quando alguém te elogiar, diga obrigado. Não retribua a gentileza na mesma hora. Aquela história, obrigado, você tá bonita, você também tá. Não. Se alguém te elogiou, você agradeça e usufrua disso. Aqui ele fala, quando alguém te elogiar, diga obrigado. Não retribua a gentileza na mesma hora. Assim você receberá plenamente o elogio e se aproprie dele sem mandar de volta. Também garante à pessoa que o elogiou a alegria de lhe dar esse presente sem ter o desprazer da devolução. Olha que importante isso, hein? Ação número 2. Tudo que você achar ou receber deve ser festejado. Declare alto e bom som. Eu sou um imã que atrai dinheiro. Obrigado, obrigado, obrigado. Ação número 3. Tome uma atitude especial para agradar você. Pelo menos uma vez por mês, se dê algo. Um almoço, um jantar, uma mensagem, uma nova experiência. A energia vibracional que você emite nesse tipo de experiência enviará ao universo a mensagem de que a abundância está presente à sua vida. É o que eu falei, vai num restaurante chique ou num hotel, vai lá no bar, peça um drink, um café e agradeça. Isso aí você vai começar a se sentir bem, o universo vai entender, puxa, ele se sente bem nisso, olha que legal, vou mandar mais coisas assim. Você vai se surpreender. Ação da riqueza número 11. As pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados. As pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo que despedem. Não há nada de errado em ter um contra-cheque estável, a não ser que eles interfiram na capacidade que você possui de ganhar o que merece. E é nesse ponto que está o problema. Eles geralmente interferem. As pessoas ricas escolhem ser remuneradas pelos resultados que produzem e não totalmente pelo menos em parte. Eles costumam ter o seu próprio negócio, tiram os seus rendimentos dos lucros que obtêm. Nunca estabeleça um teto para os seus rendimentos. Prefira ser remunerado com base nos seus resultados, se for possível. Arquivo da riqueza número 12. As pessoas ricas pensam, posso ter as duas coisas. As pessoas de mentalidade pobre pensam, posso ter uma coisa ou outra. Presta atenção nisso, hein? As pessoas ricas vivem numa realidade de abundância. Você é capaz de possuir tudo o que realmente quer. Quando você se confronta com a seguinte situação do tipo, ou uma coisa ou outra, a questão fundamental a perguntar a si mesmo é, como posso ter as duas coisas? Esse questionamento mudará a sua vida. Ele o livrará de um modelo de escassez e limitação, e em troca lhe dará um universo de possibilidades e abundância. As pessoas ricas acreditam que se pode comer o bolo e ter o bolo. É uma parábola. As pessoas que têm um pensamento de classe média creem que bolo é doce demais, por isso só se deve comer um pedacinho. As pessoas de mentalidade pobre, por acreditarem que não merecem o bolo, pedem uma rosquinha e se concentram só no furinho. Se perguntam por que elas não têm nada. Eu lhe pergunto, de que serve ter o bolo se você não pode comê-lo? Bolo serve para ser comido e saboreado. É errôneo pensar, para eu ter mais, alguém tem que ter menos. Declaração, eu posso ter as duas coisas. Sempre que gastar dinheiro, diga para si mesmo, esse dinheiro passará por centenas de indivíduos e criará valor para todos eles. Aqui, no meu entendimento, é o seguinte, quando você começa a criar riqueza, muita gente só fica lá, economizando, economizando, economizando. E o dinheiro é feito para ser usado, ou seja, você começa a se tornar rico, mas você tem que usar esse dinheiro.
Ou seja, essas experiências que eu falo, vai no hotel, porque você está começando a criar sua riqueza, tá? E aí, você está criando seu patrimônio, você tem que usufruir dele, você merece. Então é aquela coisa, você pode ter o bolo e comer o bolo, ou seja, você tem que ser rico e você tem que usar esse dinheiro para você, porque senão não tem sentido, concorda comigo? Por isso que tem essa parábola aqui. Então, nesse arquivo de riqueza, ele fala isso. Você vai ser rico, mas você tem que mudar os seus hábitos também. Então, você tem dinheiro, começa a usar de uma maneira inteligente. Ou seja, começa a se sentir rico, começa a usar de uma forma inteligente esse dinheiro. Seja com experiência para você, para sua esposa, para sua família, tá? Seus amigos, sempre começa. Eu fiz um vídeo aqui no Mudando de Vida, vou deixar o card aqui, que eu falo isso. Começa ajudando quem está próximo de você. São pequenos círculos. Então eu começo ajudando a mim mesmo, depois a minha família direta, esposa, filhos, depois minha família direta também, que é pai, mãe, irmãos, depois a minha família indireta, que são tios, primos, sobrinhos, e depois amigos, vizinhos, e vai crescendo esse círculo, tá? Mas como eu falei aqui ele fala, sempre que gastar dinheiro, diga para si mesmo, esse dinheiro passará por centenas de indivíduos e criará valor para todos eles. Arquivo. Em geral, as pessoas perguntam, quanto você ganha? É raro ouvirmos quanto vale o seu patrimônio. A verdadeira medida da riqueza é o patrimônio líquido e não os rendimentos. Patrimônio líquido é o valor de tudo que uma pessoa tem. O que determina o patrimônio líquido são 4 fatores: rendimento, poupança, investimento, simplificação. Eu vou explicar aqui esses 4 fatores. Fator número 1, tá? Rendimento. Existem rendimentos ativos e passivos. O ativo é o dinheiro que você ganha por seu trabalho, o seu salário. Renda ou lucro obtido pelo seu próprio negócio. É com o rendimento ativo que enchemos o nosso funil. Rendimento passivo é o dinheiro que você recebe sem trabalhar, ou seja, é uma casa de aluguel que você recebe um aluguel, é um investimento que você tem aí um tesouro direto, CDB, ou até mesmo poupança, você recebe ali um pouquinho, sem você trabalhar você está recebendo, então é um rendimento passivo. Então o rendimento ativo é o seu salário, tá? E o rendimento passivo é o dinheiro que você ganha sem você trabalhar. Ficou claro isso? Segundo fator, poupança. Poupar é indispensável. Se você ganha rios de dinheiro e não conservar, nenhum não fará fortuna. Ou seja, você ganha dinheiro e você não poupa, você não vai construir fortuna, tá? Quando eu falo aqui poupança, não é a caderneta da poupança, é você economizar, poupar, né, uma parte do que você ganha para construir fortuna. Investimento é o fator número 3. Investimentos. Depois que você tiver começado a poupar uma parte apropriada dos seus rendimentos, você poderá chegar à etapa seguinte, fazer o seu montante de dinheiro aumentar por meio de investimentos. Em geral, quanto melhores seus investimentos, mais rápido o dinheiro cresce. As pessoas ricas aprendem a investir e têm orgulho disso. O fator 4. Simplificação. Ele anda lado a lado com a poupança. Ter um estilo de vida em que você depende menos do dinheiro com a redução do seu custo de vida, aumentando a poupança e também a quantidade de dinheiro disponível para investir. Uma pessoa, vou dar um exemplo, tá, que ele fala aqui no livro. Uma pessoa comprou uma casa por 300 mil, anos depois vendeu por 600 mil. Essa pessoa percebeu que ela poderia investir esse dinheiro
e ela ia ter uns juros de 10%, e se simplificasse o modo de viver, ela poderia viver confortavelmente sem nunca mais trabalhar na vida. Olha só, quer dizer que com aqueles 600 mil, se ela investisse, ela ia ter uns juros de 10%, e se ela diminuísse um pouco o jeito do custo de vida dela, ela podia viver sem trabalhar nunca mais. Ela fez isso. Ela poderia também ter comprado uma casa nova, mas se ela comprasse uma casa nova, ela não teria essa liberdade financeira. Você entendeu o que é tomar uma decisão clara? Aqui ele fala como simplificação. Cara, para que eu vou comprar uma outra casa? Se eu comprar uma outra casa, eu vou ter que ficar pagando conta, vou ter que... é muita dor de cabeça. No caso, ela investiu e ela percebeu, cara, eu tendo 10% por mês aqui, cara, é um salário que eu tenho. Então eu posso até não trabalhar mais. Olha como são as coisas, tá vendo? É simplificar. Lógico, eu não vou estar aquele patamar que eu tô, mas, cara, eu posso viver no básico. Foi a decisão desse exemplo aqui. Não conquistar a independência financeira ganhando uma tonelada de dinheiro, mas reduzindo conscientemente as suas despesas pessoais. Milionário se refere ao patrimônio líquido. Portanto, se você pretende ser um milionário, tem que focalizar na construção desse patrimônio. É onde a atenção está que a energia flui e o resultado aparece. Essa lei vale para tudo na vida. Tudo aquilo que você cuida cresce. Então, foque no seu patrimônio. Monitorando o seu patrimônio líquido, você se concentra nele. Como aquilo que a mente focaliza se expande, esse patrimônio vai crescer também. Declaração: estou concentrado na construção do meu patrimônio líquido. Mantenha-se concentrado nos 4 fatores do patrimônio líquido: aumentar o seu rendimento, engordar sua poupança, elevar o retorno dos seus investimentos, diminuir os gastos pessoais, simplificando o seu estilo de vida. Crie um extrato do seu patrimônio líquido, tá bom? E monitore mês a mês o que está crescendo nesse patrimônio. Arquivo da riqueza número 14. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. O que quer dizer isso? Os ricos sabem gerir as finanças. Eles não são mais inteligentes do que o indivíduo de mentalidade pobre. Apenas têm hábitos diferentes e mais positivos em relação às finanças. Quando você administrar bem suas finanças, você passa a ter mais dinheiro. Então, primeiro administre o seu dinheiro para que você possua e para que depois ter mais recursos financeiros para gerir. Não importa se você tem pouco ou muito. Se você administrar bem o seu dinheiro, quando você tiver bastante dinheiro, você vai saber o que fazer com ele. Vivemos num universo bondoso e afetuoso, cuja regra é: você não terá mais até provar que é capaz de lidar com o que você já possui. Você não terá mais até provar que é capaz de lidar com o que já possui. Antes de gerir uma grande fortuna, você precisa adquirir o hábito e a capacidade de administrar pouco dinheiro. Somos criaturas de hábitos, portanto, o hábito de administrar o dinheiro é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Muita gente fala assim: eu não invisto porque eu tenho pouco dinheiro. Cara, começa, tá? Aqui ele fala de novo: o hábito de administrar o dinheiro é mais importante do que a quantidade do dinheiro que você tem. O hábito de administrar, ele repete aqui de novo, tá vendo como é importante? O hábito de administrar o dinheiro é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Abra uma conta e deposite 10% do seu salário nela. Nessa conta é usado para investir e para comprar ou criar fluxos de rendimento passivos, tá? Investir em ações, CDB, investir para comprar uma casa e viver de aluguel. Se bem que aluguel hoje em dia no Brasil não é essas coisas, né? A finalidade dessa conta é gerar uma galinha de ovos de ouro. Você só vai usufruir dessa conta quando se aposentar e passará a usar rendimentos dessa conta, os ovos de ouro. Mas não o principal. Ou seja, você abriu essa conta, colocou lá todo mês, está investindo e só vai usar ela quando você se aposentar. E aí quando você se aposentar, você vai ter um montante que vai te dar um rendimento.
É aquela história do exemplo aqui. A mulher pegou o dinheiro que ela tinha, investiu, deu 10% e ela vive com aqueles 10% por mês. Assim, ele estará sempre crescendo e você nunca ficará na mão. Olha que legal isso, hein? Não importa se você tem uma fortuna ou praticamente nada, o essencial é começar já o administrar o que está nas suas mãos. Um dos maiores segredos da administração do dinheiro é o equilíbrio. Tenha também uma conta de diversão, 10% para a diversão. Você merece. Essa conta lhe dará a oportunidade de fazer coisas que você normalmente não faria. A regra dessa conta da diversão é bem clara. Ela tem que ser torrada todo mês, de um modo que a faça sentir-se rico. Faça uma extravagância, vá a um restaurante, passe o fim de semana no hotel, legal, etc. Outra finalidade da conta de diversão é fortalecer o seu músculo recebedor. Ou seja, esse 10% que você está colocando lá para sua diversão, você está se dando, você está se presenteando, você está recebendo de você mesmo. E aqui ele dá exemplo de contas, né? Outras contas a serem abertas, né? Conta poupança para despesas ao longo prazo, né? Para os dias felizes, né? 10%. Conta de instrução financeira, então mais 10% para você gastar com curso, com investimentos, né? Conta das necessidades básicas. Essa aqui a porcentagem é 50%. Do que você ganha, 50% seria para o seu custo de vida, suas necessidades básicas. Luz, internet, alimentação, saúde, entendeu? E a conta de doação, que é 10%. Essa doação, algumas pessoas vão pensar diferente, mas eu penso o seguinte: deixa lá, você vai saber a hora de doar isso, tá? Você pode doar para um irmão, uma mãe, um pai, um primo, alguém que está precisando ao seu redor. Pense sempre nos pequenos círculos que eu falei no vídeo do Mudando de Vida. Comece ajudando a sua família direta, sua esposa, seus filhos, pai, mãe, irmão, irmã. Depois abre o círculo e ajude sua família indireta, tio, tia, primo, sobrinho. Depois abre um pouquinho mais seus amigos, seus verdadeiros amigos. Depois seus vizinhos. E assim vai crescendo, tá bom? Ou você controla o seu dinheiro ou ele o controlará. O dinheiro é uma parte fundamental da existência humana. Quando você aprende a controlar finanças, todos os setores da sua vida andarão. Isso aí é importante. Quando você aprender a controlar suas finanças, todos os seus setores da sua vida andarão. Presta atenção nessa declaração. Sou um excelente administrador de dinheiro. Arquivo de riqueza número 15. As pessoas ricas põem o seu dinheiro para dar duro para elas. As pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro. O que quer dizer isso? Você já ouviu falar, né? A gente tem que usar o dinheiro para trabalhar para a gente, não a gente trabalhar pelo dinheiro. Além de trabalhar, você tem que fazer o dinheiro trabalhar para você. É necessário trabalhar muito para ganhar dinheiro. Mas para o rico, essa é uma situação temporária. Para quem tem uma mentalidade pobre, essa situação é permanente. Os ricos trabalham muito até que o dinheiro comece a trabalhar duro ou bastante para ocupar o seu lugar. Quanto mais o seu dinheiro trabalhar, menos eles terão que trabalhar. Primeiro a pessoa dá duro para ganhar dinheiro e depois faz o dinheiro trabalhar para ela. 2 rendimentos passivos. Primeiro, fazer o dinheiro trabalhar para você, investimentos, lucros, ações, etc. Segundo, é fazer o serviço trabalhar para você. Por exemplo, aluguel de imóveis, royalties, licenciamento de ideia, marketing de rede, etc. O negócio trabalha para você. É o que o primo rico faz, né? Ele trabalhou bastante no começo, juntou dinheiro, começou a fazer o marketing dele nas redes sociais, e eu admiro o primo rico. E agora o dinheiro trabalha para ele e o trabalho dele trabalha para ele. Ou seja, ele monta uma equipe, ele não precisa estar lá. A própria rede, o próprio trabalho dele dá dinheiro para ele. Às vezes ele está lá. Olha que coisa boa. Os ricos pensam
a longo prazo. Eles equilibram os seus gastos e prazeres de longe com os investimentos necessários para a liberdade de amanhã. Cada dinheiro possui uma semente a ser plantada. Invista essa semente. Os ricos consideram cada real que possui uma semente a ser plantada para render outros 100, que podem ser replantadas para render outros 1000 e assim por diante. Ou seja, às vezes a pessoa fala, só tem R$1, plante esse R$1. Só tem €1, plante esse €1. Isso aí vai dar frutos futuro que você vai poder plantar mais e colher mais e mais. Aprenda a investir. Imóveis, hipotecas, ações, fundos, letras de câmbio, moeda estrangeira, tudo que esteja ao seu alcance. Declaração. O meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica. Arquivo de riqueza número 16. As pessoas ricas agem apesar do medo. As pessoas de mentalidade pobre deixam-se paralisar pelo medo. Pensamentos e sentimentos fazem parte do mundo interior. Resultados fazem parte do mundo exterior. A ação é a ponte entre os dois mundos. A ação é a ponte entre o mundo interior e o mundo exterior. Muitas pessoas não tomam ação por causa do medo. Devemos aprender a domar o medo e dar o primeiro passo. Foi o que eu fiz no meu intercâmbio. Cheguei a ter medo? Cheguei, mas eu tomei o primeiro passo. E quando você toma o primeiro passo, as coisas começam a acontecer. O verdadeiro guerreiro é capaz de domar a serpente do medo. As pessoas ricas e bem-sucedidas têm medo, dúvidas e preocupações. Elas apenas não se deixam paralisar por esse sentimento. Olha que importante. Não é necessário tentar se livrar do medo para vencer. Por sermos criaturas de hábitos, precisamos aprender a agir apesar do medo, da dúvida, da preocupação, da incerteza, da inconveniência e do desconforto. Ou você é uma pessoa que se deixa deter, ou é alguém que não se deixa deter. A escolha é sua. Medo todo mundo vai ter, mas cabe você enfrentar ou não. Precisa estar determinado a realizar o que for necessário para isso. Se você só estiver disposto a realizar o que é fácil, a vida será difícil. Mas se você concordar em fazer o que é difícil, a vida será fácil. Por que é tão importante agir apesar do desconforto? Porque confortável é o lugar onde você está agora. Se o seu objetivo é atingir um novo patamar de vida, tem que sair da sua zona de conforto e praticar ações desconfortáveis. Foi o que eu fiz. Quando eu estava lá no Brasil, estava trabalhando numa empresa e eu queria crescer e não conseguia, apesar de trabalhar muito, apesar de ser um bom funcionário, apesar de procurar como crescer e ninguém me falava. E isso aí ficou uma coisa muito desconfortável e fez com que eu desse o primeiro passo. Meu primeiro passo naquela época, eu cheguei num cara que era muito esperto, inteligente, né? Um cara muito inteligente e brincalhão. Hoje é meu amigo, Davi. Ele, de tanto encher o saco dele, ele falou, você quer mudar mesmo? Então, lê esse livro. Ele me emprestou o livro dele, que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E eu li. Eu li o livro, era uma bíblia, assim. É muito grossa. O livro era muito grande, assim. Tinha umas 400 páginas. Eu li em uma semana. Eu devorei. E não contente, eu fui passar férias e eu li de novo fazendo essas anotações como essa que eu estou passando para vocês. E aquele livro mexeu comigo. Fez com que eu começasse a tomar os primeiros passos. Foi ali que eu comecei a fazer um MBA sem ter dinheiro. Eu fiz o MBA cortando algumas despesas, levando marmita, vendendo o Vale Refeição. Foi tomando algumas coisas, mandando e-mail, achando coisas legais, como eu poderia alcançar aquele objetivo.
E ali eu dei o primeiro passo, fiz um MBA, que foi para mim, de certa forma, o começo foi difícil, porque eu estava anos sem estudar, fora do meio acadêmico, e foi dentro do conjunto da empresa que fez com que meus colegas de estudo fossem funcionários também, e muitos não estavam nem aí, eles só queriam o diploma, e eu queria aprender, e eu me dediquei. Tinha várias adversidades, mas eu foquei, e ali as coisas foram abrindo, então eu dei o primeiro passo, tá? O conforto não lhe permite crescer e, através daquele primeiro passo ali, ó, ler o livro, aplicar o que o livro falava, eu cheguei até aqui. O conforto não lhe permite crescer. Saia da zona de conforto. E ao entrar em algo desconfortável, diga para si mesmo: eu dei o primeiro passo e agora eu devo estar crescendo. E continue em frente. Você só poderá crescer de verdade se estiver fora da sua zona de conforto. Se quiser ser rico e bem-sucedido, aprenda a se sentir bem no desconforto. Se você tiver um grande recipiente, zona de conforto, né? O universo terá o prazer de enchê-lo. As pessoas ricas e bem-sucedidas possuem zonas de conforto muito amplas e aumentam constantemente para poderem ganhar e conservar mais riquezas. A felicidade surge como resultado de estarmos no nosso estado natural de crescimento e vivendo o máximo do nosso potencial. Quando ele fala isso, ele fala o seguinte: imagina você tem uma vasilha e o universo, essa vasilha é desse tamanho, o universo vai te encher de água, transbordar e vai cair, vai ser jogado fora. Então você tem que aumentar o seu recipiente. Aí você vem com uma bacia maior. E aí o universo começa a colocar mais coisas boas até transbordar essa bacia maior. E aí você muda. É uma parábola, tá? Ou seja, por isso que eu falo, pense grande. Eu quero chegar a 10 milhões. Seu recipiente tá enorme, tá grande. Até o universo encher aquilo ali, o universo vai continuar te dando coisas. E quando transbordar aquilo ali, pense maior ainda. Saber treinar e manejar propriamente é o maior talento que se pode ter na vida, tanto em termos de felicidade quanto de sucesso. Para treinar a mente, comece pela observação. Quando sua mente produzir pensamentos negativos, comece a substituí-los de forma consciente por outros que o fortaleçam. É o exemplo, quando começar a vir pensamento negativo, pense em pensamentos positivos. Onde encontrar essas outras formas de pensar? Aqui neste livro, as declarações desse livro são formas de pensar que você pode começar a aplicar. Eu sou o capitão da minha mente e eu escolho o que pensar. Eu escolho os meus pensamentos. Descarte os pensamentos que não são favoráveis. Instale pensamentos fortalecedores. Você tem o poder de controlar sua mente. Escolha alimentar os pensamentos que te fortalecem. Recuse os pensamentos que o debilitam. Com o pensamento poderoso, nós compreendemos que tudo é neutro, nada tem significado, exceto aquele que nós mesmos atribuímos. Nós criamos a nossa história e damos a cada coisa o seu sentido. Uma declaração: eu ajo apesar do medo. Eu ajo apesar da dúvida. Eu ajo apesar da preocupação. Eu ajo apesar da inconveniência. Eu ajo apesar do desconforto. Eu ajo quando não estou com vontade de agir. Tá? O ajo aqui, o verbo agir, é o eu tomo ação. Tá? Então eu tomo ação apesar do medo. Eu tomo ação apesar da dúvida. Eu tomo ação apesar da preocupação. Eu tomo ação apesar da inconveniência. Eu tomo ação apesar do desconforto. Eu tomo ação quando não estou com vontade de agir. E aqui eu faço uma ressalva. Onde encontrar essas outras formas de pensar? Além dos livros, tá? Se você tem
amigos ou é cercado de pessoas que têm um mindset diferente, produtivos, você pode conversar com elas, pode trocar ideias, tá? Ver se elas podem ser o seu tutor, né? Eu sempre falo assim, eu sempre corro atrás de pessoas que têm essa mente milionária e que têm essa parte de passar transmitir o conhecimento, querer fazer o bem, porque eu quero ser o discípulo, aprender e para eu lá no futuro ser um tutor e passar para mais pessoas. É o que eu estou fazendo aqui. Só que como às vezes as pessoas não querem fazer isso, né, não querem ensinar, eu recorro aos livros. Chegamos ao último arquivo da riqueza, o arquivo da riqueza número 17. As pessoas ricas aprendem e se aprimoram o tempo todo. As pessoas de mentalidade pobre acreditam que já sabem tudo. O que isso quer dizer? Se as coisas não estão indo como você gostaria, isso quer dizer apenas que há algo que você não sabe. Você lembra isso no comecinho do vídeo? Ou você está certo ou você é rico. Nunca as duas coisas ao mesmo tempo. Se você costumar fazendo o que sempre fez, continuará conseguindo o que sempre conseguiu. É essencial que você continue a aprender e crescer. É por isso que eu nunca paro de estudar. É por isso que eu comecei a ler livros bons, produtivos. No mundo, tudo que está vivo muda o tempo todo. Uma planta que não cresce está morrendo. Isso também vale para qualquer pessoa. Se você não cresce, está morrendo. Se você não estiver aprendendo continuamente, será deixado para trás. Insanidade é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Sucesso é algo que se aprende. Podemos aprender e vencer em qualquer coisa. Todo mestre já foi um desastre. Guarde isso. A maneira mais rápida de ficar e permanecer rico é trabalhar no seu próprio desenvolvimento. Ou seja, trabalhar para você mesmo. Como? Eu, no momento, eu estou trabalhando para mim mesmo. Eu estou estudando, eu estou lendo, eu estou afiando o meu machado para cortar mais árvores. Eu estou criando conhecimento, eu estou aprendendo. A ideia é você se aprimorar para se transformar em alguém bem-sucedido. Repito, o seu mundo exterior é apenas um reflexo do seu inferior. Se você crescer e se tornar uma pessoa bem-sucedida em termos de caráter, de atitude mensal, será vitorioso de forma natural em tudo o que fizer. A sequência do sucesso é ser, fazer e ter. Ou seja, ser, você começar a ser uma pessoa de abundância. Fazer coisas para te dar abundância e ter abundância. Se eu me tornar uma pessoa bem-sucedida, poderei fazer o que eu preciso fazer para ter o que eu quero, incluindo rios de dinheiros, um montante de dinheiro. A finalidade de enriquecer não é ter muito dinheiro, mas sim ajudar a crescer para ser a melhor pessoa que puder. Isso é importante. Muita gente fala assim, eu só queria ter uma quantidade para me sentir confortável. De novo, muda o seu pensamento. Você tem que ser rico. Para quê? A finalidade de enriquecer não é ter muito dinheiro, mas sim ajudar a crescer para ser a melhor pessoa que puder. Todo mundo pode ser treinado para vencer. Para ganhar o máximo, você tem que ser o máximo. Os ricos não apenas continuam a aprender, como fazem questão de se instruir com aqueles que estão onde eles querem chegar. Escolha com cuidado as pessoas que lhe fornecerão conhecimentos e conselhos. Eu me comprometo a aprender e crescer o tempo todo. Agora, o livro aqui acabou, mas ele fala o seguinte, ação. Todo mês leia um livro, ou assista um documentário, ou faça algo que para você crescer financeiramente. Ou seja, leia um documentário, leia um livro, assista um tutorial, faça alguma coisa para você crescer financeiramente, tá? E aqui o livro termina, só que aí ele fala para ler esse livro novamente, tá? Então eu li e eu vou ler esse livro novamente, porque a repetição é a mãe do aprendizado. Isso
É o que eu falo, é você ler ativamente. Você vai ler, você vai mudar um pouco seus hábitos, você vai ler de novo, você vai relembrar e vai praticar o que você está aprendendo. Esse foi o vídeo de hoje. É o presente que eu dou. Muitas pessoas vão entender isso. Um livro que eu li em uma semana, 7 dias, gastando mais ou menos 3, 4 horas, eu estou dando um resumo nesse vídeo aqui de um pouco mais de 1 hora, creio eu. Mas isso aqui, se você assistir com cuidado e prestar e abrir sua mente, você já vai começar a mudar. Então, espero que você tenha gostado. Deixe um joinha e deixe um comentário o que você achou e se está mudando, se mudou o seu mindset. De novo, para mudar de vida, você tem que primeiro mudar o seu pensamento. Até o próximo vídeo, até mais!